Bora, vamos lá então. Olá, boa tarde para todo mundo. Muito obrigada pelo convite do pessoal da organização do evento, em especial em nome do Fernando, né, que me convidou pessoalmente. Quero agradecer a generosidade do Alcino, né, que falou tão bem de mim ao começar a apresentação, me colocando, né, entre as especialistas do assunto e tudo mais. Muito obrigada, Alcino. E é muito bom poder trocar contigo desde sempre, desde que eu ainda não era doutora. Tu sempre se colocou aberto a dialogar comigo de igual, como colega, né? Enquanto eu elaborava, às vezes, planos de aula, conversava com o Alcino, e acho que isso é muito legal. Não é tão comum, às vezes, a gente ter na academia essa generosidade, né? Então eu agradeço. E com isso eu quero dizer para vocês que eu quero aqui, então, continuar a discussão do Alcino, né? Acho que ele trabalhou uma perspectiva, assim, bem geral, bem importante do que a gente precisa discutir quando faz a discussão sobre ética animal. Eu acho que a minha discussão não vai ser tanto, assim, de uma apresentação só sobre ética animal, porque a minha pesquisa doutoral, ela pretende fazer uma fundamentação ética, jurídica e política, né, filosófica, pensar a fundamentação para pensar direitos positivos, né, que mudem a realidade daqueles que são beneficiados, de todos os animais sencientes. Então eu acho que é uma proposta mais de pensar um projeto ético-político, né, que precisa ser levado a sério desde o seu início, pensando essa pessoalidade dos vulneráveis, do que é um tema centrado em ética animal. Então eu já vou explicar um pouco mais disso para vocês. O que eu pensei em falar foi o seguinte. Primeiro começar contando um pouquinho assim do que eu acredito em relação aos direitos animais, o que eu desenvolvi, né, que é diferente da perspectiva dos filósofos que o Alcino apresentou. Depois fazer então um retrospecto nesses principais autores, Kant, Tom Egan, Stephen Wise e Singer, e dizer então por que eu avanço, né, nas teorias deles e de onde eu encontro inspiração para avançar, né, que são das filósofas ecofeministas e de filósofas da política, como o caso da Martha Nussbaum. Então eu vou terminar, assim, acho que minha fala falando um pouco nessa esfera pública, que o Estado também precisa entender como responsabilidade, né, e incluir os animais no sentido de consideração direta, né, não só no sentido ético e não só no sentido jurídico, como o Alcino passou um pouco falando do Francione, mas eu quero também falar no aspecto político. A gente falar de uma pessoalidade, né, de quando for desenvolver políticas públicas, por exemplo, pensar uma consideração direta aos animais sencientes de uma maneira geral, né. Então acho que esse é um primeiro resumo, assim, para vocês entenderem até onde eu quero chegar, porque eu não tenho aqui, né, slides como o Alcino tem, então para ficar um pouco mais didático. Então vamos lá, deixa eu contar para vocês de onde eu recupero, assim, o que eu entendo como essa pessoalidade. Como que na minha tese, como que na minha pesquisa doutoral, eu considero essa reconstrução tem que ser feita desde o início, né? Acho que assim, a filosofia política, a ética de uma maneira geral, se a gente for pensar o que é a ética, tem que sempre ser pensada já iniciando a consideração com todos os animais sencientes. Então eu vou contar de onde eu tirei isso. Eu iniciei a minha tese com uma análise assim bem axiológica do Herbert Hart, filósofo inglês. E aí eu recuperei uns pontos do Hart, que é inspirado um pouco em Hume, em Hobbes, em alguns contratualistas, mesmo o Hart não sendo contratualista, ele recupera o conteúdo mínimo do direito natural. É uma saída que ele encontra para explicar a conexão entre o sistema jurídico, o sistema moral, né, e também os sistemas políticos ou alguns sistemas de regras, né. Todos os sistemas de regras possuem algo em comum. Isso não faz com que eles sejam a mesma coisa, mas que eles tenham em algum momento alguma relação, porque todos eles possuem um objetivo em comum, né, que tem a ver com características de quem participa desses sistemas. Então, o conteúdo mínimo do direito natural traz algumas características, e de novo, isso não é do Hart, acho que Hume trouxe, né, em primeiro momento, Hobbes também desenvolveu muito,
muitos autores contratualistas para explicar o surgimento da filosofia política, para explicar a importância de pensarmos, né, direitos, já trouxeram essa discussão. Então, analisando o conteúdo mínimo do direito natural, esses autores disseram, olha, a vulnerabilidade humana, a restrição de recursos, a nossa capacidade limitada de sermos generosos, todo nosso aspecto que nós temos psicológico e físico de podermos nos machucar, né? Então de sermos vulneráveis, tudo isso faz com que nós precisemos de proteção, precisemos de cuidado, né? E sabendo que nós precisamos, somos indivíduos que precisam se relacionar e precisam do outro, né? Para conseguir estar bem, é importante a gente pensar que é quase, não quero, por isso é conteúdo mínimo do direito natural, mas eu não quero que vocês confundam aqui com um direito natural clássico, tá? Porque o Hart, inclusive, é justpositivista, né? Dialoga aí com Bentham e tudo mais, então eu não quero que vocês confundam as coisas, mas é uma conexão que faz sentido, uma concepção mínima que faz sentido a gente bater na tecla da importância do surgimento de direitos, então, que é esse benefício de proteção dentro dos sistemas de regras. Então, a gente possui sistemas de regras, esse conteúdo mínimo do direito natural, ele fundamenta os sistemas, a existência dos sistemas, mas não só isso, ele também fundamenta a existência dessa função que são os direitos. Então, com isso, a gente já fundamenta, né? Já começa minha pesquisa fundamentando a importância de conectar esses sistemas de regras, direito, político, jurídico, e já falo da importância também de fundamentar essa noção de direitos como benefício, né? Benefício para melhorar a vida do outro, então como uma necessidade. Então vamos lá, dado isso, onde que eu incluo então os animais? Porque todos esses filósofos que eu citei anteriormente não acreditam que esses sejam conteúdos que tornem já por si só os animais como aqueles que devem ser considerados moralmente, né? De uma maneira direta. É claro que eles vão dizer que indiretamente nós podemos proteger os animais, mas não da mesma maneira que os humanos, porque os humanos é que possuem essas características que eu citei anteriormente. E aí o que eu comecei na minha pesquisa fazendo foi dizer que não, né? Que na verdade essas características que fundam a existência de direitos e que fundam os sistemas, na verdade elas são referentes a todos os animais sencientes, né? Então eu não encontrei nenhuma outra explicação que não uma explicação especista, né? Que queira legitimar a espécie humana, porque senão a gente cairia em características, inclusive, só de alguns humanos. Então a gente não tem nenhum outro critério que seja abrangente a toda a espécie humana e mesmo assim coerente, né, para não proteger todos os seres vulneráveis. Então, tenho percebido que a senciência é o critério que nos faz ter um sistema jurídico, porque nós somos sencientes, porque nós somos vulneráveis, que nós precisamos de proteção, que nós precisamos nos organizar. Então, esse sistema também vai ter que ter um dispositivo de proteção e de benefício para cuidar dessa vulnerabilidade, para cuidar então dessa senciência. Então eu juntei aqui a ideia de senciência com vulnerabilidade. Então como que eu penso a ideia de pessoalidade? Pessoalidade eu acredito que a gente pode aqui simplificar pensando que é essa consideração moral direta, né? Consideração moral direta é um termo importante porque em filosofia política, sobretudo, né, a gente vai ver que o Rawls, por exemplo, vai dizer, olha, dentro do contrato social a gente tem deveres diretos, né, com aqueles que são adultos, capazes de escolha, que estão ali participando, né, das mesmas escolhas que nós. Com os outros, nós temos deveres indiretos, né? Então faz essa separação, mas eu não queria desde sempre trazer esse olhar então da pessoalidade como central tanto para a discussão ética, jurídica e política a partir do critério da vulnerabilidade e da senciência, né? Então todos os animais sencientes então
né, tem essa recuperação com essa pessoalidade unindo com essa característica de vulnerabilidade, certo? Então, eu começo a minha tese, né, que agora é livro, parte do livro é a tese, para fazer essa recuperação e mostrar, então, qual é a fundamentação que eu estou partindo, né? Não estou fazendo uma análise, por exemplo, metaética, quero fazer uma análise de ética normativa e estou entendendo que é importante fazermos uma construção de um sistema de regra que seja coerente, né, entre si e que leve em consideração todas as vulnerabilidades. E aí passei a analisar alguns autores, né? Será que Tom Regan, por exemplo, era suficiente para mim, né, para me ajudar a construir esse sistema? Porque o Tom Regan também, né, descreve direitos animais e descreve direitos num sentido assim de proteção forte, né, de todos os sistemas. Dentro do Tom Regan dá pra gente defender. Então eu fiz uma recuperação e eu quero mostrar pra vocês um pouquinho assim, né? O Tom Regan, pra quem não conhece, é um filósofo da ética do dever, né? Da corrente, então, axiológica do Kant. Ele vai olhar pro Kant e dizer muito que bem. É importante a gente falar de uma ética tal qual como você pensou, né? Uma ética principialista, uma ética que pensa sempre os valores de uma maneira mais absoluta, anteriormente a pensar consequências. Eu tô junto contigo nisso, Kant. A ideia de dignidade, a ideia de respeito pela pessoa e não tratar o outro como coisa, ótimo. O problema foi que Kant entendeu que o que dá dignidade para a pessoa é a capacidade moral, né, de fazer escolhas morais, e por isso só alguns adultos poderiam participar dessa característica. E aí o Kant teve, né, na segunda formulação do imperativo categórico, que usar então um conceito especista, né, dizer não, é a humanidade toda que tem um fim em si mesmo. E aí o Regan não queria cair no mesmo problema do Kant, porque a crítica dele é justamente que o Kant não tem um bom critério, né? O único critério que o Kant utilizou foi a espécie, mas que o Kant estava chegando perto, porque a partir do momento que o Kant percebeu que nosso desejo, né, nossa vontade de valorar as coisas, ele estava perto de descobrir o que o Regan chama de sujeito de uma vida. E para ele é isso que dá a pessoalidade, é ser sujeito de uma vida, é ter uma vivência prática e não necessariamente uma vivência moral, intelectual, né, como Kant desenvolveu. Então, a teoria do Regan é muito interessante porque ela traz, dentro desse aspecto assim, da força que o deontologismo tem para trabalhar a ideia de direitos, né? O Tom Regan faz uma construção muito coerente dentro da proposta dele e consegue pensar, então, uma fundamentação assim como eu queria, né, pensar os animais sencientes de uma maneira geral. Mas para mim ainda é insuficiente esse tipo de proposta. Por que é insuficiente? Porque eu não quero pensar só direitos de proteção. Então, quando eu chamei para discussão o direito à política, é porque eu quero fazer um tipo de discussão da ordem prática que mude a realidade daqueles que estão sendo beneficiados, né? E não só proteja eles de crueldade, o que a gente chama de direitos positivos e direitos negativos. Então, por exemplo, o direito lida muito melhor com o termo, né, direitos negativos, porque ele te coíbe de ter uma interferência, ele te coíbe de fazer alguma coisa. Então, né, é um direito de não interferência, de não machucar, não mate, não coloque numa jaula, não seja cruel, né? Então, sempre uma proteção, mas não é de fato uma mudança efetiva, né? Depois eu vou falar de afetos, não agora. Efetiva na vida daqueles que estão recebendo essa proteção. Não é um aspecto estrutural, né? Não pensa esses indivíduos enquanto singulares, com necessidades próprias. Então, para mim, a ética do dever, ela não dá conta desse tipo, ela faz uma fundamentação muito abstrata e a gente precisa pensar essa pessoalidade não só junto dessa capacidade de senciência, mas uma senciência que demonstre a singularidade dos indivíduos dentro da espécie. Então não é só uma discussão
para a espécie, é uma discussão dos indivíduos vulneráveis, né? De quem possui a proteção. Então não é, por exemplo, a espécie canina que tem proteção, e sim o animal X, né? O cão X, ou o cão Y, ou o chimpanzé X, é a pessoa que possui. Então, eu preciso falar de um direito positivo para dar esse status maior. Então, Reagan já não me serviu. Mas, vindo ainda nessa discussão com Kant, uma coisa foi importante, acho também, nessa discussão, que foi o Stephen Wise, que é um jurista norte-americano dos Estados Unidos, que fez também aqui uma conversa com Kant. Ele falou o seguinte: olha, pra gente pensar o que é pessoalidade, a gente tem que entender uma persona. Não vamos pensar personalidade no sentido jurídico só de ficção. Vamos pensar numa escolha prática, num grau de autonomia, né? Então, o Rice trabalhou a ciência, dentro da ciência, tendo indivíduos em posições de autonomia diferentes. Então, ele desenhou uma escala, né? Para pensar que os indivíduos, geralmente dentro da sua espécie, mas não necessariamente, possuem graus de autonomia. E quando a gente vai falar, então, na ordem prática de decisões de casos jurídicos, a gente tem que pensar, então, como esse indivíduo possui autonomia, o que ele necessita. Legal, porque está começando a colocar dentro da discussão de direitos uma noção de singularidade, né? Não trazendo uma discussão individualista, mas uma discussão que olhe para o indivíduo com necessidades próprias. Então, não é a espécie X que tem autonomia, mas é o indivíduo X que possui tal autonomia e que a gente tem que cuidar para que o direito dele, que é específico, e as necessidades dele sejam protegidos. Mas Rice ainda foi insuficiente sobre a minha perspectiva, porque o Rice estava só fazendo uma discussão dentro do direito, né? Ele sabia que ele precisava trabalhar junto com o ativismo prático, junto com o sistema político, para dar conta de fato mudar a situação e melhorar a autonomia dos animais que ele estava defendendo, mas que o direito não faz isso sozinho. Então, para mim, é insuficiente falar de direitos animais dessa maneira como eu estou contando para vocês, direitos positivos que não só proteja, mas também mude a realidade, cuide da vida singular daquele indivíduo. Precisa ser também uma discussão para além do âmbito jurídico. Então, eu fui analisando dentro das correntes de ética moral qual que vai me dar, né, da moralidade, da filosofia moral, qual que vai me dar maior subsídio para defender esse tipo de perspectiva. Então, a minha tese passou a caminhar procurando evidências, né, de filósofos, de teorias que me ajudassem a compreender, então, esse tipo específico de direitos que eu defendo, né, para pensar, então, uma pessoalidade que é colada com ciência, mas também fala da singularidade do indivíduo. Tô falando muito rápido? Alcino, como é que tô? Então tá bom. Ai, que bom. Então vamos lá. Vou continuar. E aí, bom, analisei o deontologismo, analisei a ética do dever. Então agora, como o Alcino falou, existem duas grandes, né, correntes das éticas principialistas ou éticas tradicionais. Dentro do deontologismo, eu falei aqui do Reagan, né, da linhagem ali do Kant, digamos assim, mas a gente pode também trabalhar numa perspectiva de um contrato social a partir do Rawls. Tem muitos filósofos animalistas que defendem, né, uma nova abordagem a partir de uma teoria mais rawlsiana. Enfim, há muitas maneiras de defender, tá? Não necessariamente o deontologismo se resume ao Tom Reagan e nem a ética do dever de Kant e assim por diante. Mas o outro panorama, de um outro lado, né, a gente tem os consequencialistas. E também, assim como o deontologismo ele não é só Kant, o utilitarismo também não é o único representante do consequencialismo, né? O Luciano Cunha, que ia apresentar hoje aqui, ele, por exemplo, é um filósofo consequencialista que defende um igualitarismo. Então, apesar de ter uma espécie de fundamentação muito semelhante ao utilitarismo, não é utilitarista. Então,
né? Só para vocês prestarem atenção e depois poderem saber um pouco mais sobre isso. Na minha tese eu desenvolvo um pouco sobre isso, que agora é livro. Minha tese está disponível no repositório da UFSC, quem tiver interesse, mas só para vocês entenderem esse mapeamento que eu estou fazendo, tá? Então eu fui buscar entre os consequencialistas, será que os consequencialistas, então, vão me dar uma possibilidade maior de desenvolver direitos positivos? E aí eu comecei investigando pelo utilitarismo, né? Então usei o Singer como exemplo, fiz toda uma abordagem para mostrar a diferença que precisa ser feita entre uma fundamentação deontológica e consequencialista, a importância que o utilitarismo deu pra gente de também sermos críticos ao direito. Então, eu preciso utilizar o utilitarismo na minha tese num sentido muito importante, como aquele que duvida, né, de uma fantasia que o direito pode perceber. Lembremos que o Bentham, né, surgiu em meio à Revolução Francesa e acreditava que os direitos eram só, né, representações e ficções, que a gente precisa pensar a ética de uma maneira mais pragmática, dando conta de fato dos indivíduos, né, de fato dos interesses dos indivíduos, porque do jeito como ele estava sendo usado, né, os direitos humanos acabou sendo utilizado como direitos para poucos, né, só para a burguesia, por exemplo. Então, o utilitarismo tem toda uma crítica importante que precisa ser feita quando a gente vai pensar em filosofia política, né? Os filósofos da política reconhecem isso. Nussbaum, por exemplo, Wilhelm Licker, que são filósofos que trabalham numa perspectiva do contrato social, mas querem defender políticas públicas. Eles dizem, tem alguns momentos que a sabedoria utilitarista nos ajuda. O que é essa sabedoria utilitarista, né? Acho que essa possibilidade da gente não ter tabus, da gente ter um comprometimento com a justificativa, de ter uma responsabilidade individual enquanto agente, de checar as informações, de checar, né, a todos que a nossa ação chega, né? Então, pensar as consequências dessa maneira foi muito importante, e por isso eu trouxe, então, o utilitarismo, porque ele consegue pensar os sencientes de uma maneira mais geral, mas ao mesmo tempo já abre um caminho ali pra gente pensar a ética prática de uma maneira mais sofisticada, sabe? A gente tem que resolver dilemas morais no utilitarismo e isso é muito interessante. Qual é o meu problema do utilitarismo? Ainda acho que é abstrato demais o princípio, né? Não dá conta também de solucionar casos muito singulares, não dá conta de solucionar casos de contextos históricos, contextos culturais, né? Acaba, então, não dando autonomia, porque não é uma ética das relações, é uma ética, então, que pensa o que é certo fazer, então foca muito na responsabilidade do indivíduo. Focando muito na responsabilidade do indivíduo, deixa de prestar atenção também na responsabilidade estrutural, histórica, né? Então, o utilitarismo também tem seus problemas, não poderia ficar com utilitarismo, não é esse tipo de pessoalidade que eu acho que seja tão interessante. O igualitarismo, então, que é uma corrente diferente, ele dá um passinho a mais, porque apesar de ele continuar com um problema que eu considero muito grande, que é ter uma fundamentação puramente racional e por isso não dá espaço a contextos políticos, históricos e estruturais, ele pensa numa maneira de solucionar através de políticas públicas. E isso é interessante. Acho que é esse caminho que a gente precisa trabalhar para falar de direitos positivos. A gente precisa pensar que direitos positivos precisam ser pensados junto de política pública. E é ali no igualitarismo que eu vejo, então, essa possibilidade que o utilitarismo já tem de, né, não ter tabus em pensar todas as coisas, ter um comprometimento, mas pensar também junto da estrutura, não só com responsabilidade individual, que o utilitarismo foca um pouco mais na responsabilidade individual. Mas, enfim, não jogo fora tudo que eu apresentei, né? Então, estamos acumulando aqui. Acumulando aspectos para pensar essa pessoalidade que dê conta dentro de uma estrutura política. E aí eu percebi o quê? Que a minha crítica, de uma maneira geral, para todos esses filósofos que eu citei, é através do principialismo.
Então, mesmo o consequencialismo ou deontologismo, em comum, por serem principialistas, por possuir uma fundamentação puramente racional, abstrata, que pretende ter um princípio imparcial, peca em dar conta de algumas coisas que eu quero resolver para falar de uma estrutura, né? Uma estrutura mesmo, espacial, do lugar onde esses animais vão estar, para falar de saúde coletiva, para falar de tarefa do Estado, para falar de engajamento da população. E aí eu percebi que o quê? Que o problema era que eu não quero falar de pessoalidade da relação da ética animal só de um dever nosso para com eles. Eu não quero só fazer uma análise do que nós precisamos para cuidá-los. Eu preciso, então, entender que a ética é uma relação. E com isso eu preciso extrapolar a ideia de uma ética do que é certo fazer. Eu preciso entender, então, que a ética, ela é um relacionamento, então, interespécie, e que nesse relacionamento interespécie existe uma certa complexidade que muitas vezes a gente não vai resolver através de princípios abstratos. Não vamos jogar fora a ideia de justiça, não vamos jogar fora a ideia de ter uma preocupação com o coletivo, não é isso. Mas é junto disso conseguir encaixar um olhar que dá conta de pensar a uma relação de fato interespécie, né? Livre de hierarquia, livre de dominações. Então, algumas filósofas ecofeministas me ajudaram nisso. Quem são ecofeministas? São as filósofas que entendem que a mesma dominação que existem entre os gêneros também existe entre a relação dos humanos com a natureza e também da relação dos humanos com os animais. Não são todas ecofeministas que são também animalistas, algumas ficam presas só à lógica da natureza e gênero, mas nesse caso eu utilizei, eticistas do cuidado que fazem essa análise junto de ecofeministas que pensam então uma justiça social que encara problemas de gênero, de raça, de espécie e de classe para a gente conseguir fazer políticas públicas e dar conta de uma justiça social, que seja mais cuidadosa com os indivíduos, que perceba contextos específicos. Com isso, a gente fala de uma pessoalidade que não é uma pessoalidade que é justificada. Olha o medo que a gente tem quando a gente estuda lá Kant, o utilitarismo, quando a gente dá aula, Alcino, de ética, que a gente diz para os alunos, olha, cuidado, um elemento importante é a imparcialidade, não vamos ser arbitrários. E aí, quando a gente chega na ética do cuidado, geralmente, o que os nossos alunos falam? Nossa, mas agora então a gente jogou fora a imparcialidade e a gente ficou com a particularidade? A gente ficou então com a arbitrariedade? E não, a gente não jogou fora a construção que a gente fez, na ética moderna e tudo mais. Nós não jogamos fora a imparcialidade para ficar no lugar arbitrariedade. A gente vai colocar no lugar singularidade. Então, as eticistas do cuidado trabalham a diferença de uma pessoalidade singular e não particular, Uma singularidade de um contexto social. É um indivíduo que está dentro de um contexto coletivo. Então, não é individualizante, não é individualista, Mas consegue perceber a complexidade dos indivíduos dentro de uma relação. E isso eu achei muito interessante. Então, a partir daí, eu encerrei o meu capítulo de análises de teorias éticas e pensei, a fundamentação ética que eu quero é de uma ética das relações. Uma ética que pense a ética de uma maneira mais complexa, que pense, então, como desenvolver uma habilidade, Como desenvolver, então, uma solidariedade interespécie. Então, por isso, não faz sentido para mim também pensar que os animais, sendo pessoas, eles simplesmente vão... A gente vai falar de uma lei anticrueldade, Não, a gente tem que falar também de um abolicionismo penal. A gente precisa entender que é insuficiente só dizer que os humanos não podem maltratar os animais. A gente tem que criar uma educação e um espaço político para que essa relação interespécie seja vivida,
que os humanos entendam que o papel não é só de responsabilidade e dever, usando aqui então a linguagem principialista, que pode ser no caso de dever deontológica ou responsabilidade no papel utilitarista, mas que nós temos então uma solidariedade, né? Uma preocupação solidária, e aí me traz para o campo da política. E aí é onde agora eu vou encerrar, né, mostrando para vocês os desafios então que a gente tem. Por que que eu quero falar de políticas públicas? Por que que eu acho que trazer a discussão de pessoalidade para políticas públicas é urgente? Primeiro porque a gente vai falar de saúde pública de uma maneira geral. E aí chamo depois vocês para assistirem, né, o painel que a Bianca vai falar. É Bianca, né, que é da saúde? A Bianca vai falar disso depois, eu acho. Acho que é interessante a gente entender que falando disso, a gente precisa sempre falar de contextos também interdisciplinares. Não somos nós, filósofos, que vamos dizer como que vai ser esse relacionamento interespécie. É vivendo, é no contexto, é junto de outros profissionais, né? É conversando com profissionais de outras áreas para entender melhor as demandas dos outros animais. Então, entender uma relação, a gente começa a perceber as coisas de uma maneira um pouco mais menos hierárquica, né? Menos dominatória, entendendo, então, a necessidade de ambos da relação. Então, não é colocar, por exemplo, os interesses dos animais não humanos em primeiro lugar, ou dos animais humanos, ou de indivíduo X ou Y. É uma relação. Então, a gente precisa pensar como que ambos da relação precisam estar bem, né? Com isso, a gente abre uma discussão, então, mais genuína, né? Com menos tabu. Sem deixar de ser séria, porque, de novo, a gente não trocou a imparcialidade pura por arbitrariedade. É uma parcialidade justificada através, né, de cuidado. É uma parcialidade que dá conta de uma justificação empática. Então, acho que chama até aqui um pouco do que a gente aprendeu com Aristóteles, né? De uma prudência, de uma habilidade desenvolvida, de entender que, né, os desafios vão ser colocados e nós precisamos resolver de acordo com um contexto um pouco mais abrangente, não tem uma resposta certa para tudo. Então, acho que é importante esse tipo de discussão para quando a gente então for pensar qual é a tarefa do Estado, é também olhar, né, que quando a gente está falando de um Estado, de um sistema político, de um sistema jurídico, a gente está falando de um relacionamento interespécie. É mais complexo do que falar só de um relacionamento entre humanos. Então, se a gente vai falar de mobilidade pública, é uma mobilidade interespécie. A mobilidade não tem que ser boa só para os humanos. Tem que estar no centro das nossas discussões também a mobilidade para outros animais, né? Então, sei lá, no caso aqui de Florianópolis, da minha cidade, a gente tem um problema muito sério de mobilidade com muitos animais, né, silvestres que estão aqui no meio urbano, silvestres entre aspas, que não tem essa diferenciação e que a gente não sabe o que fazer. Que na minha casa, por exemplo, tem o tempo todo gambá, macaco e assim, a gente não sabe como nos relacionar com eles, né? Agora, nas eleições agora municipal, a gente está fazendo bastante movimentação para entrar essa discussão, para pedir, cobrar, né, dos vereadores, para dizer quais são as sugestões que tem, porque precisa ser pauta municipal, pauta do pessoal do legislativo, pauta do ambiente público, é estrutural. Como que nós nos relacionamos, né? Como que nós vamos cuidar desse espaço que não é só nosso. Então, pensar a ética de uma maneira relacional me dá, então, espaço para pensar uma política que precisa ser pensada de uma maneira solidária e interespécie. Então, né, menos hierárquica e com menos dominação possível, pensando no cuidado de ambos que participam daquela relação. Então, acho que o desafio que a gente tem é pensar como, né, que a gente vai trabalhar junto dessa pessoalidade, a responsabilidade individual, né, que nós, adultos, autônomos, que já temos conhecimento, que temos oportunidade de escolha, nós temos de ter a ética prática, né? Então, por exemplo,
Todos nós aqui que sabemos que animais agora são pessoas, depois da palestra do professor Alcino, nós sabemos que nós temos consequências práticas em não comer animais, em não comprar coisas testadas em animais e coisas do tipo, né? E nós somos indivíduos que temos oportunidades de escolha. Mas a gente tem que cambiar, a gente tem que mesclar esse tipo de fala também com uma responsabilidade estrutural. Porque ao mesmo tempo tem pessoas que não têm escolhas, né? Tem pessoas que não têm soberania alimentar, tem pessoas que de fato não podem escolher. Então, eu acho que quando a gente traz essa discussão para política, e é por isso que eu preciso pensar de direitos positivos, a gente faz assim essa relação também não só entre as espécies, entre as pessoas, né, mas também entre indivíduo e Estado. A gente precisa entender que em alguns contextos a resposta vai ser individual, mas em outros a resposta tem de ser estrutural, né? A gente tem que trabalhar junto do Estado, da esfera política, e aí não, sobretudo, não colocando também só dentro de uma esfera aqui política no sentido tradicional, né? Tradicional, na verdade, de senso comum, porque o tradicional do política pra gente é lá da Grécia, né? Do política feito em praça pública. Então é esse tradicional que eu quero falar. O espaço político no sentido de prático, né? De comunicação, de diálogo, de ter então uma solidariedade, uma preocupação mesmo de todos para com todos. E aí de todos para com todos significa de quem está fazendo o sistema, de quem tem escolhas, para com todos os animais sencientes, né? E entender que os animais sencientes fazem parte dessa relação, nós não vamos simplesmente escolher por eles, mas quando a gente for pensá-los, a gente vai pensar como aqueles que têm aquelas características que o professor Alcino desenvolveu, né? Então, que tem escolhas, né? Que tem aspirações, que tem desejos, e não simplesmente escolher por eles, mas considerar o que é bom para eles. Acho que essa esfera do cuidado, né? Quando a gente ultrapassa a ideia de princípio abstrato, nos traz. Eu acho que eu falei demais, olhei agora o relógio, fiquei desesperada. É isso, vamos... posso dar conta de continuar alguma coisa no debate. Diz aí, moderador.